Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está procrastinando alguma coisa. E tá tudo bem. Eu também faço isso. Eu venci a procrastinação, pelo menos a maior parte dela. E eu entendi algumas coisas que eu gostaria de explicar para você agora, para você também vencer essa procrastinação. Mais uma vez, é um vídeo sem roteiro. Eu só coloquei alguns pontos aqui no meu super caderninho para poder conversar com vocês. E eu quero que realmente seja uma conversa de amigo, porque é assim que eu espero que você me enxerga. Eu tô aqui nesse mundo do digital justamente para poder trazer informação para você e fazer diferença como uma amiga. Deixa eu silenciar aqui o notebook para não ficar apitando enquanto a gente conversa. A procrastinação, ela é uma forma do nosso cérebro poupar energia. É muito mais fácil a gente não fazer alguma coisa que vai dar um trabalho pra gente, vai trazer dor, vai trazer muito pensamento, do que a gente abrir o TikTok e ficar vendo vídeo que é só prazer. Então, a gente procrastina justamente por conta disso. Não é uma preguiça, é uma autodefesa. Eu tinha, né, um problema de fazer tudo muito em cima da hora. Eu procrastinava o máximo que dava e falava assim, tem que entregar amanhã, até de madrugada, fazendo tanto no crochê quanto no digital, fazendo, até de madrugada, para não ir adiando o máximo que eu conseguia. E isso, obviamente, refletia na qualidade do meu trabalho, porque quando a gente faz alguma coisa muito correndo, não tem como essa coisa ser muito bem feita. Quando você faz com calma, no prazo, no tempo certo, fica muito melhor, concorda? Como que eu fui atrás para eu conseguir vencer essa procrastinação, essa falta de organização que realmente só me prejudicava? Eu fui atrás de estudar. Estudar é uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo. Desde pequena, sempre gostei de ler. Por um período da minha vida, eu parei, né, priorizei outras coisas e parei de ler, e eu percebi que isso me fazia muita falta. Porque quando a gente lê, eu consigo viajar para muitos lugares que eu não viajaria, né, na vida real. E o conhecimento, minha mãe sempre me ensinou isso, que o conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você e que você leva para o túmulo. Então, tudo que eu aprendo, todo o meu conhecimento é meu. E eu posso perder tudo, que eu não vou perder o meu conhecimento e eu vou conseguir seguir em frente porque eu tenho ele, porque eu não desisto de estudar. E, obviamente, eu fui estudar de como acabar com essa procrastinação. Foi aí que eu encontrei o livro do Micro Hábitos. Eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês agora, porque eu emprestei para uma amiga e cliente, mas eu coloco aqui a imagem dele para vocês em algum lugar nessa tela. O livro, ele basicamente fala que a gente tem que começar ridiculamente pequeno para conseguir fazer uma coisa dar certo. Por exemplo, todas as vezes que você vai no dentista, provavelmente ele fala que você precisa usar fio dental. E esse exemplo tem, inclusive, no livro. Você não usa o fio dental. É difícil quem usa o fio dental. Ou o dente é agarrado demais, ou o dente é largo demais. Por algum motivo, é um passo que muitas pessoas pulam. E o que aconteceu nesses micro hábitos? Passar o fio dental em todos os dentes é muito trabalhoso. Então, no micro hábitos, você faria como? Você passa em um dente. São pequenas vitórias que fazem você chegar lá. No caso do fio dental, você passou em um dente. É o micro hábito que você tem que ter todos os dias. Escovou os dentes, o fio dental está lá do seu lado, você só precisa passar em um dente. Se você passar em mais dentes, é uma vitória. E se você for tendo grandes vitórias, assim, pequenas vitórias com esses micro hábitos, depois você consegue transformar isso numa rotina, que é isso que realmente fala no livro. Você conseguir implementar coisas que você quer e que fazem sentido para você na sua rotina. Outro ponto muito importante, se um hábito não tem propósito ou sentido para você, você não vai conseguir incluir ele na sua rotina. Você pode começar pequeno, tentar aumentar, não vai fazer sentido, você não vai conseguir. Eu tenho por mim o estudo e
assistir vídeos. Eu trabalho estudando, ouvindo vídeos de estudo, né? Muitas vezes, tanto no YouTube quanto dos cursos que eu faço. E quando eu não tô estudando, eu tô ouvindo Netflix. Eu tenho essa coisa de me concentrar ouvindo um vídeo. E se eu não estiver ouvindo vídeo, eu ainda tô com o fone, mesmo que sem som nenhum, eu ainda tô aqui como se eu estivesse ouvindo. Porque senão eu não consigo me concentrar. E para mim poder voltar a estudar, o que eu fiz? Eu deixei o livro que eu queria, o momento eu tô lendo esse daqui, de storytelling. Eu deixo ele lá na sala, do lado do sofá, onde eu sento para tomar meu café todos os dias. Quando você vê a foto dos stories do Instagram, que é o meu café e eu tô lendo o livro, é porque eu habituei que todos os dias, enquanto eu tô tomando meu café, eu leio no mínimo 5 páginas do meu livro. Eu comecei com 1 página, aí fui aumentando para 2, aumentando para 3, aumentando para 4, até chegar em 5 páginas agora. É o que permite o meu tempo sem eu atropelar toda a minha rotina aqui de trabalho e casa e trabalhar em casa. Então, a gente tem que começar pequeno para poder ficar grande. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Não adianta a gente começar a querer fazer tudo de uma vez. Por exemplo, se você quer começar a fazer uma academia, não adianta você falar, eu vou 6 vezes por semana, 7 vezes por semana, eu vou todos os dias para academia, porque eu vou mudar toda a minha alimentação. Começa pequenininho. A sua vitória hoje é, por exemplo, se você acordar e fazer um alongamento. Todos os dias. Fez 1 semana de alongamento, na semana seguinte você acrescenta outra coisa. Porque se você fizer mais do que o que você combinou com você mesma, já vai ser uma vitória. E aí isso vai te ajudar a continuar. São 3 regras simples que você precisa ter para você conseguir incluir esses micro hábitos assim na sua rotina, de alguma coisa que você queira ou você queira implementar aí na rotina da sua casa. São coisas simples. Por exemplo, a barreira de entrada. Você tem que tirar a barreira de entrada. No meu caso, é muito complicado se eu tiver deixado o livro aqui no escritório, ou se eu tiver deixado o livro em outro lugar, porque aí eu já tô lá fazendo café, coloco o café na xícara, sair para procurar o livro, para depois sentar e ler, isso vai me tirar um tempo e ficar andando pela casa para acordar a Maria. Então, eu preciso tirar a barreira de entrada. O livro já tá ali na minha frente, por que eu não vou pegar e ler? Entendeu? Criar uma identidade. Só funciona o microhábito do livro, para mim, porque tá em mim esse propósito em ler os livros. Eu gosto de estudar já, mas para implementar esse microhábito, eu tenho realmente que ter esse propósito. Se você não tem esse propósito, pode ter certeza que essa técnica do livro já não ia dar certo para você. Se você quer, por exemplo, entrar numa academia, fazer o exercício que nem eu falei, você pode todo dia, quando acordar, faz uma abdominal. Se você já tá ali, já fez uma, por que você não vai fazer 5? Por que você não vai fazer 10? Entendeu? São pequenos movimentos para se tornarem grandes com o tempo. São vitórias muito fáceis que você precisa pensar em alcançar, porque aí qualquer coisa que você vir além já é uma conquista muito grande. Entendeu? E aos poucos isso vai se moldando. Vamos ver aqui o próximo ponto. 2 minutos, a regra dos 2 minutos. A regra dos 2 minutos realmente muda a vida, assim. Se você quer implementar qualquer coisa na sua rotina ali, para você fazer por um tempo, por exemplo, 1 hora de estudo, ou 1 hora de crochê, 1 hora de qualquer coisa que você queira fazer. Coloca que você tem que fazer no mínimo 2 minutos. O que são 2 minutos dentro das suas 24 horas para fazer uma coisa que você realmente quer, que você realmente tem o propósito de fazer. 2 minutos não são nada. Então você vai, senta e faz. Simples assim. Se a sua meta é estudar, em 2 minutos você acha o seu livro e lê o título. Você já está ali lendo o título, já passou, você já venceu o seu combinado.
o que te impede de continuar e ter uma vitória grande? Parece bobo, parece papo de coach, mas não é papo de coach, eu juro por Deus que funciona. E funciona muito bem, porque aqui a minha rotina se transformou depois que eu li esse livro. Um ambiente que molda completamente o comportamento. Se você quer parar de comer doces, você tem que tirar os doces da sua casa. Se você quer começar a comer salada, precisa ter salada na sua casa. Então você precisa moldar o seu ambiente de acordo com o hábito que você quer também. Não adianta você tirar os doces e falar que quer incluir a salada, se você só tirar os doces e não ter a salada disponível para você comer. Então você precisa ter esse planejamento, sim. Quando você pensar nas metas, lembra sempre de pensar pequenininho, porque quando você pensa pequeno ali, coloca um hábito pequeno, para ele se tornar grande é muito mais fácil. Outro ponto que a gente precisa falar é sobre motivação. Nem sempre a gente está motivado para fazer alguma coisa, a gente precisa fazer porque tem que ser feito, entendeu? Porque somos todos adultos e faz parte da nossa obrigação fazer determinada tarefa. Então, a gente tem que fazer, faz parte do trabalho, faz parte do estudo, faz parte da vida. A motivação é consequência, entendeu? Quando você inclui um hábito novo na sua rotina e você começa a colher os frutos desse hábito novo, faz total diferença. Se você me acompanha no Instagram, você viu lá a minha lista de metas para 2026. Não são promessas, porque com promessas a gente cria expectativas, assim, de uma forma que se torna muito mais fácil a gente falhar. E na minha lista de metas está emagrecer. Para eu conseguir emagrecer, claro que eu procurei ajuda médica, estou em contato com um nutrólogo, nutricionista, fazendo um acompanhamento com endocrinologista e o uso das famosas canetas. Mas tudo com acompanhamento, tá bom, galera? Não é nada solto. Pensei, essa daqui já acabou, inclusive, mas guardei porque pensei em criar conteúdo, talvez, ou pro YouTube, ou pro TikTok, ou pro Instagram, seja lá o que for, para contar o processo do emagrecimento, como tá sendo, porque é um remédio que eu não vi muita coisa sobre, muitas pessoas falando que não funcionava, e eu tive muito medo, e eu fiquei com receio, né, de como fazer, como me portar, ou o que comer, mesmo tendo o acompanhamento do nutrólogo, que vem aquela pastinha de tudo, da reeducação alimentar, tudo. Eu não achei muita informação online sobre, então guardei pensando nisso. Mas voltando ao assunto, tá vendo como a gente procrastina? Voltando ao assunto de mudar os hábitos, não adiantava eu começar a tomar, né, as injeções, a caneta, se eu não mudar os meus hábitos. Então, o que aconteceu? Eu comecei a comer menos, comer mais proteína, incluir salada. Aqui em casa, por mais que eu e meu esposo comemos salada, a gente não tinha esse hábito de comer. Hoje, aos poucos, a gente está colocando, mas é uma coisa que a gente não tinha. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me antecipar e não deixar faltar. Porque se a gente só consegue incluir o hábito se nosso ambiente está preparado para receber ele. Então, começa pequeno, 2 minutinhos por dia. Pausa esse vídeo agora, vai lá, faz 2 minutos daquela tarefa que você está procrastinando, volta aqui e me conta, porque isso vai fazer muita diferença para você. Você pode retirar os hábitos ruins, assim, você pode incluir hábitos novos e realmente transformar tudo. O Instagram, principalmente, né, das redes sociais que a gente mais fala aqui, é uma ferramenta de procrastinação, assim, gigantesca. A gente entra no Instagram e é aquela coisa da dopamina ali, e vendo vídeos que a gente perde horas do nosso dia, do nosso tempo precioso ali naquele Instagram. E são tantas coisas mentirosas que a gente vê ali, porque são não mentirosas, não é essa palavra, porque não é mentira, são fragmentos estratégicos que a pessoa quer mostrar.
e aquilo realmente engana a gente como se aquela fosse a absoluta verdade da pessoa. E isso faz a gente deixar de evoluir em outras áreas. Claro que o Instagram é uma ferramenta necessária, eu tenho Instagram, eu consumo no Instagram, mas é uma rede social. A gente está ali para socializar. Então, socialize, entendeu? Se você usa o Instagram profissionalmente, não usa ele para procrastinar, e sim para você socializar, você criar uma conversa com o seu seguidor, e você vai parar de procrastinar no Instagram e você vai começar a entender o seu seguidor e fazer conteúdo real. Porque muitas vezes a gente procrastina para fazer o que a gente precisa fazer lá no Instagram ou em qualquer área de marketing, porque a gente fica ali engessado, sem saber o que dizer, sem saber o que falar, sem ideias de conteúdo. E o segredo não é você inventar a roda toda vez que você vai fazer, não precisa descobrir o fogo outra vez. Você só precisa repetir os formatos certos. E você só vai saber repetir e fugir dessa coisa de procrastinar, achando que não tem criatividade, se você começar a tentar, se você começar a agir. Conforme você for vendo o resultado, a motivação vem cada vez mais. Então, dedique tempo para você, para o seu negócio, para a sua vida pessoal, e aí você vai parar de procrastinar, colocar novos hábitos, e você não vai se arrepender de evoluir, de sair do lugar que você está agora e chegar aonde você quer chegar. Então, se você quer parar de procrastinar, começa pequenininho, 2 minutinhos por dia, depois você vem aqui e me agradece. Você já se inscreva no meu canal, ativa o sininho, vai me seguir lá no Instagram e comenta aqui. Faz tudo isso para eu saber que você está me assistindo e está dando certo. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.